Fala, meu irmão e minha irmã, tudo bem? Que a paz do Senhor seja com vocês e suas famílias. Meus irmãos, o tema da mensagem de hoje que eu gostaria de compartilhar com vocês, ele envolve uma passagem muito poderosa e profunda das Escrituras. No caso, a passagem de João. Ele se divide em duas partes. Primeiro, eu vou ler essas duas partes dessa passagem em específico e depois eu vou transmitir para vocês o conhecimento que o Espírito Santo está me orientando para compartilhar com vocês, tudo bem? Vamos lá. A primeira parte nós tiramos de João 6, versículo 35 a 38. Está escrito: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vos me vistes, e contudo não credes. Contudo, o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Agora vamos para a segunda parte, que é do versículo 48 a 51. Eu sou o pão da vida. Jesus falando. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Meus irmãos, vamos lá. Vamos contextualizar a situação primeiro. Jesus estava em que momento? Na verdade, quando Jesus ele falou sobre isso, ele estava justamente no momento logo depois do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Sim, foi nesse momento. Então, depois que ele multiplicou pães e peixes para alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas, segundo as Escrituras, ele então ofereceu, ou melhor, ele então transmitiu essa lição. Só que ele transmitiu essa lição por quê, exatamente? Porque as pessoas que estavam ali, muitas delas, a maioria na verdade, para não dizer praticamente todas, elas procuraram Jesus posteriormente porque queriam que Jesus ele sempre realizasse esses milagres. Ou seja, esse milagre de multiplicar comida para eles. Em outras palavras, eles queriam procurar Jesus, queriam segui-lo e servi-lo, não porque realmente acreditavam que ele era o Messias, que ele era o enviado do Senhor para salvá-los, não, mas porque queriam viver uma vida de milagres sem precisar trabalhar. E Jesus conheceu, ele viu no coração deles essa intenção. Vamos lembrar, o Senhor Jesus, ele era 100% homem, mas ele também era 100% Deus. E o atributo exclusivo da divindade do Senhor, que é a onisciência, estava nele. Ou seja, ele sabia muito bem quais eram as intenções e os pensamentos daquelas pessoas, que de fato não estavam procurando ele porque queriam saciar a fome espiritual, mas apenas a fome física. Meus irmãos, eu gostaria de falar para vocês hoje sobre a diferença de dois tipos de pães: o pão físico e o pão espiritual. Como assim, Wilder? Vou explicar para vocês. Como vocês sabem, eu gosto de usar metáforas para transmitir as minhas lições. O que é o pão físico? O pão que o povo de Israel comeu quando estavam peregrinando no deserto e que o povo que estava ali junto com Jesus também comeu quando ele realizou o milagre da multiplicação. Esse pão que eles comeram era um pão normal. Era um pão que veio da terra. Era um pão que saciava apenas a fome carnal deles. Meus irmãos, muitas vezes nós buscamos esse tipo de pão na nossa vida. Mas eu não estou me referindo àquele pão que você compra na padaria. Não é esse o pão que eu estou me referindo. Quando eu falo o pão que vem da terra, eu estou me referindo a qualquer tipo de prazer mundano ou alegria passageira. Bebidas, drogas, festa, farra, prostituição, adultério ou qualquer outra coisa. Qualquer prazer mundano ou alegria passageira desse mundo, qualquer um, é esse pão que veio da terra. E por que, Vildi, ele é o pão que veio da terra? Porque, primeiro,
ele sacia apenas temporariamente a fome carnal de cada pessoa, como o pão normal que a gente compra na padaria. A gente come ele num momento e depois em outro a gente está com fome de novo, porque ele sacia apenas provisoriamente a nossa fome carnal. Então a mesma coisa aplica-se para os prazeres mundanos e para as alegrias passageiras deste mundo. Todas elas apenas saciam provisoriamente a nossa fome carnal. Nós temos fome, nós temos desejo por essas coisas do mundo. Nós gostamos dessas coisas do mundo, a nossa carne gosta. Como eu já falei outras vezes, nós somos corrompidos por natureza. Nós temos o pecado na nossa carne. Ele deseja essas coisas. Como nossa barriga exige o alimento, a mesma coisa a carne humana. Ela exige o pecado. Ela exige os prazeres carnais. A gente gosta dessas coisas, a nossa carne deseja essas coisas. Deseja a prostituição, deseja a bebida, deseja a festa, deseja a farra, deseja a mentira. Nossa carne, que é corrompida, deseja essas coisas pecaminosas. Só que elas, como eu acabei de falar, saciam apenas provisoriamente o desejo carnal, a fome carnal, como aconteceu no deserto. Quando o povo de Israel foi retirado do Egito e peregrinou no deserto durante 4 anos, eles comeram pão, como nós sabemos. O Senhor fez brotar pão do céu. Mas tem um momento, isso é muito interessante, mais uma vez demonstrada claramente a sabedoria do Senhor Jesus. Quando o povo que estava ali reunido com Jesus tinha acabado de comer o pão da terra e não o pão do céu, eles então, Jesus, ele se apresentou para eles como seu único e eterno Salvador. Que ele era o caminho. Ou seja, que ele estava ali para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai, qual era a vontade do Pai? Segundo as palavras dele, era que eles crescem naquele que ele enviou. Ou seja, ele estava dizendo, eu sou um enviado do Senhor, o Messias que vocês tanto esperaram. Então eles chegaram para ele e disseram, que prova você nos dá disso? Sim, eles acabaram de ver o que Jesus era capaz de fazer, com certeza absoluta viram outras coisas além dessas, e também escutaram coisas maravilhosas, coisas incríveis que nenhum outro professor de Israel poderia falar aquelas palavras com tanta autoridade, como as escrituras deixam claro. Jesus ensinava com autoridade que não possuíam os escribas, que eram os doutores da lei, os homens instruídos na lei. Jesus tinha uma autoridade acima deles. Porque a autoridade dos escribas vinha da terra, mas a autoridade de Jesus vinha do alto, vinha do Senhor, do soberano do mundo. Mas então, meus irmãos, mesmo depois de ter visto e ouvido muitas maravilhas de Jesus, eles perguntaram, que sinal você nos dá? Que você de fato é um enviado do Senhor, o Messias que tanto esperamos. Aí eles disseram, tentaram colocar ele à prova. Disseram assim, nossos pais comeram maná no deserto, por que não faz o mesmo você por nós? Sabe o que foi a resposta de Jesus? Ele disse, em verdade vos digo, Moisés, ele não deu para vocês o verdadeiro pão do céu. Não deu. Cuidado, meus irmãos. Você pode pensar assim, porque brotou pão do céu, então aquele pão que foi dado ao povo de Israel, que peregrinou no deserto durante 40 anos, aquele pão era o verdadeiro pão do céu. Pois eu lhes digo que não. Não era o verdadeiro pão que veio do céu, não. Era um pão que brotou do céu. Ué, Vilde, qual a diferença? Meus irmãos, por que Deus fez brotar pão do céu? Porque ele é o Todo-Poderoso. Ele tem poder para fazer isso. Se ele quisesse fazer brotar pão da água, ele poderia. Do vento, ele poderia. Deus fez brotar pão do céu porque ele tem poder para fazer isso. E não porque aquele pão verdadeiramente veio do céu. Aquele pão não era do céu, era da terra. Aquele pão que o povo de Israel comeu no deserto durante 40 anos não era do céu, era o pão da terra. Só que Deus fez ele brotar do céu por quê? Porque ele é o Todo-Poderoso. Ele tem poder para fazer isso e muito mais. Se você duvida do poder de Deus para fazer isso, então você não o conhece. E Jesus disse, vocês não comeram do verdadeiro pão do céu. Então aquele pão era da terra. Só que Deus fez brotar do céu porque ele tem poder para isso. Ok, Vilde, mas quem é então? O que é esse verdadeiro pão que veio do céu? Jesus, ele deixou claro nessa passagem qual era o verdadeiro pão que veio do céu. Porque de fato existe, meus irmãos. Existe um pão que vem do céu. E esse pão é o Senhor Jesus. Ele é esse pão vivo que veio do céu. Nós, muitas vezes, você percebe, nós trocamos o pão que veio do céu pelo pão que vem da terra. Mais uma vez, eu estou me referindo ao quê? Aos prazeres mundanos e alegrias passageiras dessa vida.
Você troca o pão do céu por isso. Você troca o pão do céu pelas festas, pelas farras, pela bebida, pelas amizades erradas, pelos relacionamentos que não são para você, pela prostituição, pela fornicação. Você troca muitas vezes. Nós trocamos. Damos o verdadeiro pão que veio do céu pelo pão que vem da terra. O pão que sacia apenas provisoriamente, temporariamente a nossa carne, mas que não traz nenhum preenchimento verdadeiro na nossa vida. Nenhum. Apenas nos dá uma alegria passageira. Só isso. Então, meus irmãos, mais uma coisa. Além desse pão apenas saciar a nossa carne, ele ainda tem outra coisa. Ele não nos dá a vida. Muito pelo contrário. No final, o nosso destino é a morte. Porque Jesus disse, vocês têm razão. Os pais de vocês no deserto comeram maná. Mas qual foi o destino deles? Todos morreram de fome. Ou melhor, desculpa. Todos eles morreram, na verdade. Sim, meus irmãos. O que foi que o Senhor disse lá em Êxodo? O que foi que o Senhor disse? Disse para o povo de Israel. Depois que eles peregrinaram no deserto durante 40 anos e cometeram vários pecados contra o Senhor. O que foi que ele disse para eles? Que aquela geração não entraria na terra prometida. Não entrariam. E que morreriam no deserto. Estão vendo? Esse é o destino de todos aqueles que buscam comer apenas o pão da terra. Você que busca comer apenas o pão da terra, é isso que você está fazendo, meu irmão. Você está dizendo que seu destino será esse, a morte. Você está decretando o seu próprio destino. Será esse o seu destino, a morte. Você vai morrer no deserto. E nunca vai ver a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Não estou me referindo a qualquer promessa. Estou me referindo à promessa que todos nós temos e que todos nós um dia podemos alcançá-la. Mas voltando para cá. Então esse é o destino daqueles que comem o pão da terra. Você que busca comer o pão da terra, você vai morrer. Como o povo de Israel morreu no deserto, você também vai. Mas o pão da vida é diferente, meus irmãos. O pão da vida, primeiro, ele não sacia a fome carnal, não. Ele sacia a fome espiritual, ou seja, nos dá a verdadeira alegria e a verdadeira paz profunda, intensa do Senhor na nossa vida. E dois, aquele que come desse pão, como Jesus mesmo disse aqui nessa passagem, aquele que come desse pão nunca morrerá, jamais terá, ele jamais vai morrer. Primeiro, jamais terá fome. Jesus disse, aquele que vem a mim, aquele que vem a mim jamais terá a fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Então, meus irmãos, Jesus está nos convidando para virmos até Ele, para crermos nele, para nunca mais voltarmos a sentir fome nem sede. A fome espiritual será saciada, e para sempre, para quem busca comer desse pão, o pão vivo que veio do céu. E dois, quem come desse pão jamais conhece a morte, mas encontrará a vida, porque quem come desse pão não perece, mas vive eternamente, como o Senhor Jesus disse. Então qual o pão que você prefere, meu irmão, comer? Você prefere comer o pão da terra, que vai saciar a sua carne apenas por um tempo, mas que no final seu destino será a morte? Ou você vai comer o pão da vida que veio do céu, que sacia sua fome espiritual e ainda lhe dá a vida eterna? Qual dos dois você vai preferir? Escolha qual dos dois pães você quer comer. Eu já escolhi. Mas então, meus irmãos, agora, e falando sobre o final do percurso do povo de Israel. O povo de Israel, eles caminharam, mas não chegaram à terra prometida, como sabemos. Aquela geração não. Aquela geração morreu no deserto. Mas a próxima geração, eles entraram na terra prometida, entraram no descanso do Senhor. Pois o mesmo se aplica para nós, meus irmãos. A promessa do Senhor, nesse caso, utilizando também uma metáfora, não é uma terra, não é uma nação. A promessa do Senhor para a nossa vida é o quê? Um reino. Só que um reino que não é deste mundo. Um reino que é do mundo do porvir. Um reino que é espiritual, não é material. Esse é o reino que o nosso Senhor nos promete. Então você que busca comer do pão vivo que veio do céu, você entrará no descanso.
você entrará nesse reino. Você verá essa promessa sendo cumprida na sua vida. Meu irmão, Deus pode fazer 1 milhão de promessas para você, mas nenhuma promessa se compara. Lembre-se disso. Nenhuma promessa se compara à promessa da vida eterna. Porque essa é a maior de todas as promessas. Nunca se esqueça disso. Você fala, Build, Deus nunca me prometeu nada. Meu irmão, ele lhe prometeu uma coisa que vale por qualquer outra promessa que ele poderia lhe fazer nesse mundo. Lhe prometeu que você entraria no descanso dele. Mas somente se você comer do pão vivo que vem do céu. Se você não comer desse pão, então você não entrará no seu descanso, não. Não entrará. E como eu faço para comer esse pão, Build? Muito simples. Creia no Senhor Jesus e viva para Ele. Pegue sua vida e tudo que tem relação com ela e entregue nas mãos de Jesus. Deixe Ele comandar a sua vida, governar a sua vida, direcionar os seus passos e mostrar os caminhos que você deve seguir. Faça isso e você comerá todos os dias desse pão. E um dia você entrará no seu descanso. Você entrará no seu reino, que é a sua recompensa final, meu irmão, e eterna. Meus irmãos, não cometam o mesmo erro que esse povo cometeu. Eles procuraram apenas saciar a fome carnal, a fome do ventre. E eles acabaram perdendo o mais importante. Perderam o pão que iria saciar não apenas a fome temporária deles, mas que iria saciar para sempre essa fome e também permitiria que eles entrassem no descanso do Senhor. Eles perderam essa oportunidade, porque só pensaram na barriga. Pensaram apenas no ventre, apenas na carne. Pessoas que pensam apenas na carne, satisfazer a carne, acabam assim. Perdem a oportunidade de viver o espiritual e o eterno. Deus nos convida para viver o espiritual e o eterno. Mas se você continuar buscando o carnal e o passageiro, você nunca vai viver isso. E pior, nunca vai alcançar a promessa suprema do Senhor para sua vida, que é a vida eterna. Depois que esses homens e mulheres escutaram isso de Jesus, de que ele não estava ali para saciar a fome carnal deles, mas sim a fome espiritual, estava ali para algo maior e melhor, eles foram embora. Porque o entendimento deles, que estava corrompido pelo pecado, não conseguiu absorver a mensagem de Jesus. Eles não conseguiram entender o que Jesus estava dizendo. E não tiveram fé. Não entenderam e não tiveram fé nas palavras dele. Por isso o abandonaram. Todos foram embora. Jesus perdeu muitos discípulos naquele momento, naquela hora. Mas quando ele questionou os seus apóstolos se eles fariam o mesmo, se eles também o abandonariam, Pedro, Simão, que depois se tornou Pedro, ele disse, Senhor, para onde vamos? Somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então Pedro disse para ele, as palavras que saem da sua boca não são apenas palavras, são alimento. Alimento espiritual que nos traz para a vida eterna. Meus irmãos, assim como Pedro disse, eu digo para vocês agora também. O Senhor Jesus, ele não tem apenas palavras, ele tem as palavras de vida eterna. Se você vive essas palavras, se você guarda elas no seu coração e vive de acordo com elas, você alcança a salvação, você alcança a eternidade. Quer alcançá-la? Viva essas palavras, conheça essas palavras e viva essas palavras. Viver essas palavras é viver em Cristo. E viver em Cristo é salvar a sua alma e viver eternamente. Se você busca isso, se você quer isso, você está no lugar certo. Agora, se você só busca apenas uma satisfação carnal, apenas prazeres mundanos, eu sinto muito. Jesus não veio ao mundo para isso. E ele não vai até você com essa intenção de lhe dar coisas, de lhe dar uma vida de milagre sem trabalho. Não é isso. Ele quer te dar algo melhor, meu irmão. Você está preocupado com o temporário. Ele está te dando o eterno. Uma coisa que vai durar para sempre. Vale mais do que qualquer tesouro que você pode ter nessa terra. Não jogue fora essa oportunidade como aquelas várias pessoas, centenas de milhares de pessoas jogaram. Não faça isso. Não cometa o mesmo erro que eles cometeram. E também não cometa o mesmo erro que os seus antepassados cometeram também. Que peregrinaram durante 40 anos no deserto e que no final acabaram morrendo. Porque queriam apenas o quê? Saciar a fome carnal, não a espiritual. Ok? Então, meus irmãos, esse era o tema da mensagem de hoje. Espero muito de coração que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe cada um de vocês e suas famílias e nos vemos no próximo vídeo.